Então, boa tarde a todas e todos. Eu declaro instalada a comissão examinadora para a classe de professor titular da carreira de magistério superior da Universidade Federal da Bahia, do professor André Luiz Godinho Mandolese, composta pelos professores Vitor Domingos Martins de Araújo, aqui da UFBA, o presidente da banca, professor Carlos Alberto Raposo da Cunha, da UFSJ, o professor Jean Fernandes Barros, da IEFS, da UFES, desculpa, a professora Ângela Cristina da Fonseca Mirante, do IFBA, e o professor Ives Lima de Jesus, também do IFBA, e quem eu agradeço imensamente por aceitar participar dessa comissão examinadora. Então, eu passo a palavra para o professor Vitor. Boa tarde. A primeira fase desta avaliação é a avaliação de desempenho. Eu partilhei com todos os membros da banca os documentos da missão, relatório da banca e uma pontuação detalhado que foi discutido com a banca. Eu gostaria de confirmar com todos os membros da banca que eles concordam com a pontuação de 225 pontos totalizada para o professor Mandolese. Gostaria de confirmação de todos. Bom, Carlos Alberto Raposo, eu concordo, confirmo. Professor Jean Fernandes. Vou passar um pouquinho. Eu estou ouvindo. Pois não? Sim, pois não? Sim. Confirma, né? Confirma a pontuação? Confirma. Professora Ângela Cristina. Estou ouvindo, sim. Tranquilo. Concordo também, né? Sim, confirmo. Concordo. Professor Lima de Jesus. Sim, também confirmo. Certo. Temos a confirmação, foi aprovado na primeira fase da avaliação, ultrapassou a pontuação mínima com folga. E agora passamos para a segunda fase, que é a defesa de memorial. Agora o professor Mandolese vai apresentar o seu memorial e tem 1 hora para esta apresentação. Ok, como é que faz aqui para... Para ligar a apresentação. Pronto. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer à banca por disponibilizar o tempo de vocês, que eu sei que é muito precioso para me avaliarem aqui. Queria agradecer a todos os presentes que estão partilhando nesse momento. Antes de começar, eu queria fazer uma introduçãozinha bem breve, que eu vou ter que ler essa parte aqui, porque isso aqui eu sei que eu vou me atrapalhar. Bom, você sabe que fazer um memorial não é fácil, né? Você tem que resumir uma vida em 1 hora, mas é bom para dar uma perspectiva, você sair um pouco das demandas do dia a dia e ter uma visão geral de onde você veio e para onde você vai daqui para frente. Para mim, nesse momento, isso foi muito importante, em alguns momentos bem doloroso, porque eu estou olhando para a minha vida de uma perspectiva completamente nova. A razão para isso é que a minha filha é autista, e aí eu fui conhecendo mais sobre o assunto, comecei a desconfiar que eu também era, e desde o ano passado eu tive o diagnóstico, eu sou autista, e aí isso aí meio que muda a sua maneira de você interpretar um monte de coisa que aconteceu ao longo da sua vida. Então, para mim, nesse momento, foi importante isso aí. Esse negócio de virar autista quando está adulto parece estranho, mas não é isso que acontece, né? Eu sou autista desde que eu sou criança, isso está acontecendo muito hoje em dia, muitos autistas estão se descobrindo adultos, porque antigamente ninguém falava nada sobre isso, e no meu caso, por exemplo, autismo passava simplesmente por timidez, introspecção, antipatia, tem muita gente que me acha extremamente antipático por causa disso. Bom, diagnóstico basicamente não mudou nada na minha vida, eu continuo a mesma pessoa de sempre, só que você aprende a se conhecer melhor, se respeitar melhor seus limites. Tem muita coisa que às vezes eu me expunha, que hoje eu já penso 2 vezes antes de fazer isso. O cérebro autista, o
o autismo, basicamente, o meu cérebro funciona de uma maneira um pouquinho diferente da maioria das pessoas, diferente da maioria, diferente de outros autistas também. Cada autista, essa diferença se expressa de uma maneira diferente. No meu caso, meu cérebro tem dificuldades muito grandes pela interação social. Às vezes, uma conversa, escrever um e-mail exige um esforço tremendo. Tem algumas vantagens também. Meu cérebro, às vezes, eu consigo perceber com facilidade algumas coisas que outras pessoas não conseguem. Ou então, meu cérebro junta uns pedaços de informação que não tem nada a ver uma com a outra e junto consegue fazer uma solução inesperada para um problema que, às vezes, até me assusta de onde que apareceu aquela ideia. E eu estou falando nisso nesse momento. Tinha até ficado em dúvida se falava ou se não falava, porque eu não queria parecer que estou me vitimizando, não é esse o caso. Mas eu estou falando isso aí por 3 motivos. Primeiro, muito do que eu vou falar sobre a minha vida faz muito mais sentido à luz do autismo. Muita coisa que eu não entendia, hoje eu percebo melhor que tinha a ver com autismo. Outra coisa é que, pelo que minha neurologista falou, tem muito aluno autista aqui na UFBA. Para eles é importante ver que tem professores também, para ver que eles também são capazes de ter uma carreira, alcançar o que eles quiserem. E outra coisa é que o mundo está passando por uma fase de muita ignorância, muito preconceito. Há umas semanas atrás, o secretário de saúde do Trump falou uns absurdos horríveis sobre os autistas. E aí, nesse momento, eu acho importante falar sobre isso, porque o remédio para essa ignorância é educação, visibilidade e conscientização. Então, é isso que eu queria falar. Vamos ao memorial. Bom, eu dividi o roteiro em 3 partes. Primeiro, falar sobre a minha trajetória até a UFBA, minha formação, os influências, os professores que mais me marcaram, as instituições por onde eu passei, onde eu estudei, onde eu trabalhei depois. Uma segunda parte, as minhas atividades profissionais na UFBA, ensino, extensão, administração e pesquisa eu coloquei numa terceira parte para, se der tempo, falar um pouco mais sobre o meu trabalho, minhas linhas de pesquisa, etc. Bom, minha trajetória pré-UFBA. Eu botei essa figura aí porque a minha trajetória, às vezes, é meio caótica, no sentido pejorativo da palavra, só que sempre tem alguns atratores em torno dos quais ela gira e que meio que botam ordem na casa. De um ponto de vista temporal, a trajetória é bem simples. Eu nasci em Campinas, em 72, fiz meu ensino básico dividido entre Minas, São Paulo e Mato Grosso. Fiz a graduação em Física na Unicamp de 1990 a 93, depois mestrado em Matemática na Unicamp também. Comecei meu doutorado em Matemática na Unicamp, só que aí consegui uma bolsa para o exterior e fiz doutorado na Universidade do Texas em Austin. Depois que eu voltei para o Brasil, eu fui professor na UF, em algumas faculdades particulares, até 2008, e de 2009 para cá, sou professor na UFBA. A coisa começa a ficar bagunçada quando a gente olha do ponto de vista espacial. Esse mapinha aí é o mapa da cidade onde eu já morei. Fiquei nesse zigue-zague aí, pelo Brasil todo. Até os 18 anos, eu já tinha morado em 10 cidades, em 5 estados diferentes. Que é um negócio difícil, porque toda hora você está mudando de cidade. Minhas amizades tinham prazo de validade, porque naquela época até falar em por telefone era caro, então mudou de cidade, perdeu os amigos, tem que começar do zero. Só que eu adorava, porque eu estava sempre vendo coisas novas, vendo novos lugares. Isso é uma coisa que marca até hoje. Até hoje eu gosto de coisas novas, não gosto de ficar sempre na mesma coisa. Minha única constante nessa bagunça aí foi minha família, que está aqui nessa foto. Eu sou o mais velho de 4 irmãos. Minha mãe era professora primária. Ela largou a profissão quando casou com meu pai, porque meu pai era assistente técnico de engenharia civil. Ele trabalhava numa empresa que basicamente tinha um monte de obras pelo Brasil. Aí tinha uma obra, precisava do serviço dele e mandava para lá. Acabou aquela obra, transferia para outra cidade e ele ficava nesse ping-pong aí. E apesar de tudo isso, a gente nunca foi rico, sempre tinha certas dificuldades, mas eles fizeram de tudo para educar todos os filhos e para dar uma certa estabilidade no meio dessa correria toda aí.
Meu ensino fundamental foi em Minas, pré-primário, primeiro em Uberaba, primeira série já em Montes Claros. Eu não lembro muito dessa época aí, mas eu sei que eu já adorava ler, era fascinado por ciência, não sei como é que isso aí começou, mas minhas memórias mais antigas sempre têm uma coisa a ver com livro, com revista. Da segunda à quinta séries, eu tive a sorte de ficar 4 anos seguidos, que para mim era uma eternidade, nessa cidadezinha aqui, Conselheiro Lafayette, que é uma cidade pequena, 80 mil habitantes, 2 horas de Belo Horizonte, mas que não sei por que cargas d'água tinha um ensino excelente. Da segunda à quarta série, estudei nessa cidade aqui, nessa escola, Domingos Bebiano, depois lá não tinha quinta série, aí fui para Narciso de Queiroz, e as 2 escolas eram excelentes, tive professores fantásticos. Algum problema no sinal? Eu não estou ouvindo. Também não, nem ouvindo. Aqui para mim também não. Eu parei de ouvir. Eu acho que a gente saiu Eu acho que a gente saiu. Deve ter caído na UFBA, não? Eu Sinal. acho que sim. Olha, quando eu entrei, estava muito instável, viu, gente? Voltou agora. Tá voltando. Mas deve ter sido lá mesmo, porque nós 6 estamos aqui. Com certeza. Isso, professor Ives, isso mesmo. Gabriel? Professor Darlan, professor Vitor? Acho que não está ainda não. Deixa eu falar com o Darlan aqui para ver. Acho que agora vai voltar, porque mudou a tela. Ainda não tem voz, né? Não. Eu acho que eles estão sabendo. Talvez eles estejam sabendo. Estou falando com o Darlan aqui. Certo. Ainda bem que não fui eu sozinha. Áudio também. Eu entrei, estava Está voltando, né? Aí, ó. Parece que sim. Gabriel voltou aí, pronto. Ok, professor Darlan. Estão ouvindo? Deu uma caída aqui, a internet retornou. Estamos ouvindo. Agora sim, ainda bem que não fui eu, viu? Já está conectado também? Tá também. Já sim. Continua. Então, como eu ia dizendo, tem uma professora que me marcou muito, Ruth Chaves, da terceira e quarta séries. Está aqui uma foto da turma, eu estou aqui no cantinho, virei a cara bem na hora da foto. Ela era uma professora bem rígida, disciplinava a mesma turma, enchia a gente de tarefa, a ponto da minha mãe ir reclamar com ela, que estava dando demais. Só que, ao mesmo tempo, ela conseguia inspirar a gente, fazer a gente ter vontade de aprender mesmo. Ela marcou não só a mim, mas a turma toda. Está aqui uma foto de alguns anos atrás, o pessoal todo se juntou, fez uma homenagem para ela na mesma sala onde a gente tinha aula na época. Eu, infelizmente, não participei, porque, como eu falei, eu acabo perdendo contato com as pessoas, mas depois me acharam pela internet e me mandaram essa foto aí. Onde que tem que clicar? Aí, já foi. Depois se precisar de novo, onde que clica? Tem que passar o mouse para lá, tá. Ela para compartilhar. Depois, a partir da sexta série, eu mudei para São Paulo, cidadezinha aqui, Tararé, menor ainda, 40 mil habitantes, na fronteira com o Paraná. A escola foi a melhor escola que eu tive em termos de estrutura. Primeira vez que eu tive uma escola com uma biblioteca realmente boa, laboratório de matemática, química, etc. Mas eu senti um certo baque no ensino, eu achei um pouco mais fraco. Não digo que fosse ruim, mas é que meu padrão de comparação anterior era muito alto. E aí, depois, sétima e oitava série, mudei para São Vicente, que é uma das cidades da Baixada Santista, que juntando todos dá 1 milhão de habitantes. Então, para mim, foi um baque sair de uma cidade de 40 mil para 1 milhão. Então, estranhei muito naquela época. Depois, o ensino médio. Meus pais também estavam achando que o ensino ali não estava dos melhores, aí fizeram esforço e me botaram em escolas particulares.
primeiro em Santos, depois a gente se mudou para Cuiabá, e aí chegou a época do vestibular. Poderia ter sido difícil, porque eu gostava de muita coisa, matemática, química, biologia, só não era muito fã de humanas. Só que tinha uma coisa que era a minha paixão, física, desde que eu tinha assistido a série Cosmos do Carl Sagan quando eu tinha 10 anos, e sempre gostei e tal, e aí não tive dúvida. Prestei vestibular para física, no Unicamp e na USP. Não me agradava muito a ideia de morar em São Paulo, capital, aí fui para Unicamp, mesmo porque era a minha cidade natal, queria conhecer. E aí comecei meu bacharelado em física, lá no Unicamp, no Instituto de Física Kleber Watag. Foram alguns dos melhores anos da minha vida, porque eu passava o dia na universidade, almoçava, jantava lá, depois ia para a moradia estudantil, então vivia na universidade 24 horas. Aí tive grandes amigos, porque meus colegas também de moradia eram todos da física também, estavam fazendo as minhas disciplinas. Então, a gente... foi uma vivência universitária bem intensa mesmo e um aprendizado muito grande. Tive muitos bons professores. Tem 3 que eu faço questão de mencionar: Maria Alice Grohl, Jorge Cisneros e Jorge Kleiman. E eu gostei muito do curso, exceto pelo fato de que eu queria muito estudar física teórica, cosmologia, né? E o IFGW tinha um foco mais experimental. Para quem gostava, era perfeito. Lá eles estavam, naquela época, estavam fazendo muitas coisas de fibra ótica, laser, semicondutores, né? Mas não era muito a minha praia. Eu queria física teórica. E aí eu senti a necessidade de um ferramental matemático mais forte. Daí eu comecei a fazer iniciação científica na matemática com o professor José Gil, que tinha sido meu professor de álgebra linear. E ele me botou para ler os livros de análise do Elo, um livro de álgebra linear mais formal. Eu fui pegando gosto por essa matemática mais axiomática, né? Gostei. E no último semestre da graduação, ele me botou para fazer um curso de topologia no mestrado, com o Alcebiades Vigas, excelente professor, e apaixonei. Topologia, para mim, era tudo naquele momento. E aí, eu resolvi fazer o mestrado em matemática. Eu continuei orientado pelo professor Kiel, em teoria de grafos, que na verdade não me interessava nem um pouco, mas era o que ele trabalhava. E ele mesmo falava para não me esquentar a cabeça com dissertação de mestrado, que ele achava inútil, que tinha mais é que fazer disciplinas para preparar para o doutorado. Ele era da opinião que da graduação você devia fazer direto doutorado. Mas já que ia fazer, então pelo menos fizesse muita disciplina, já que eu estava vindo da física. Então, nesses 2 anos eu fiz 12 disciplinas, que minha ideia era ter uma base matemática forte mesmo, e depois voltar para a física, porque minha paixão ainda era física. Só que aí eu fui tendo aula, principalmente com o Francisco Mercury, que também é excelente professor, fiz acho que uns 3 ou 4 disciplinas de geometria com ele, e não tem como você fazer curso com ele e não se apaixonar. Então fui pegando gosto pela geometria. No início de 96 fiz um curso de verão no INPA de análise funcional, eu sempre ouvia falar do INPA e queria conhecer, surgiu essa oportunidade. Só que foi um negócio meio louco, porque foi justamente quando eu estava escrevendo minha dissertação. Eu esperava que eu fosse para lá e pudesse escrever nos computadores do INPA, só que não autorizaram. Então, todo fim de semana eu pegava o ônibus, voltava para Campinas, voltava para o Rio, e aí foi essa loucura aí. Foi a primeira disciplina que eu quase reprovei. Estava uma loucura mesmo. Mas no final deu tudo certo, passei na disciplina, fiz minha dissertação com esse título aqui, e aí bateu a dúvida, volto para a física ou não? Porque meu plano original era continuar na física. Só que eu estava começando a gostar de geometria. O que fez eu me decidir, primeiro, foi que o professor Caio Negreiros, que infelizmente eu nunca tive aula com ele, mas é uma das pessoas mais simpáticas que eu conheci. Um professor que estava sempre disponível, sempre aberto para tirar dúvidas, dar conselhos, etc. E ele sugeriu que eu fosse fazer o doutorado nos Estados Unidos com a ex-orientadora dele, que era Karen Uhlenbeck. Eu não tinha a mínima ideia de quem era ela, mas todo mundo dizia que era uma boa pesquisadora, que era uma oportunidade que eu não podia deixar passar. Então, eu me animei. Só que na época estava muito difícil conseguir bolsa para o exterior. Então, enquanto esperava, ia tentando, eu comecei o doutorado em matemática no Unicamp com o professor Mercury, estudando teoria de gauge, que a Uhlenbeck também estudava, que aí já ia adiantando. Eu já tinha feito quase tudo, disciplina da matemática que me interessava, as que estavam sendo oferecidas naquela época estava tudo repetida. Então, em 1 ano e meio nisso aí, fiz 2 disciplinas só da matemática e aproveitei para pegar
4 da física. E teve 3 que mudaram muito mesmo nos objetivos de pesquisa. 2 foram 2 disciplinas de mecânica quântica com o professor Amir Caldeira, que na graduação nunca tinha dado muita bola para mecânica quântica, meu negócio era relatividade, cosmologia, não. E só que ele ensinava muito bem também. Então, o negócio que é esse: tem um bom professor, acaba apaixonando pela matéria. E eu fui pegando gosto por mecânica quântica. E fiz também essa outra disciplina, álgebra linear sobre anéis comutativos, com o professor Paulo Brumati, que eu peguei por falta de opção mesmo. Então, ainda tinha cabeça de físico. Para mim, físico, a álgebra cabe em grupos. Okay? Anel já é um negócio abstrato demais, muito inútil, não serve para nada. Mas eu fiz porque é a disciplina que tinha. Só que me marcou muito, porque eu fui, pela primeira vez, realmente entender o que é um produto tensorial. Que eu já usava muito produto tensorial em física, mecânica quântica e tal, mas a maneira como os físicos entendem bem e ensinam produto tensorial, basicamente isso aqui. Isso aqui é um estado quântico de 2 spins. Aí, isso aqui, essa expressão significa simplesmente que quando você medir esse sistema, você vai, ou esse mais aqui funciona basicamente como um, você ou vai medir que o primeiro spin está para cima e o segundo para baixo, então o produto tensorial é basicamente um E, ou então você vai pegar o primeiro para baixo e o segundo para cima. Então, nada que eu pensava, isso aí era quase uma notação diferente para conectivos lógicos. Okay? E todas as propriedades é basicamente uma mímica da lógica. Então, é como eu pensava. Quando eu fui realmente entender o que era o produto tensorial, ligando com as coisas que eu vi em mecânica quântica, deu um tique na minha cabeça que eu percebi que talvez a estrutura tensorial pudesse ser usada para resolver um problema da mecânica quântica, que é basicamente um problema básico que ninguém sabe resolver da mecânica quântica, que é saber o que diabo significa medir um sistema quântico. A gente sabe medir, sabe prever, mas ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E eu vi que talvez o produto tensorial servisse para isso. E aí comecei a estudar mais fundamentos da quântica e descobri que minha ideia estava só 40 anos atrasada. Já tinha surgido aqui nesse artigo de 1957, de Hugo Everett III. Quando surgiu, não foi muito bem aceita, porque na década de 60 e 70 começou a ser popularizado por Bryce DeWitt, com o nome de interpretação de muitos mundos, que foi bom para popularizar, mas meio que deturpa um pouquinho a ideia original. Mas continuava sendo muito aceita no meio dos físicos. E nos anos 90 começou a mudar isso aí. Os físicos começaram a dar mais atenção para essa ideia, porque começou a ter avanços experimentais, conseguir medir cada vez melhor sistemas quânticos cada vez maiores. E aí isso aqui começa a ter mais interesse. Só que tinha 3 grandes problemas, que é ninguém sabia como testar experimentalmente se aquilo lá estava certo ou não. Porque sem teste experimental, sua teoria pode ser perfeita, mas para a física não vale nada. Tem outro problema chamado base preferencial, que é saber como decompor o estado quântico em estados clássicos. Né? E o problema da probabilidade, que é saber o que diabo significa probabilidade quântica nessa teoria aí. Na probabilidade, teve um avanço do David Deutsch, que é um dos pais da computação quântica, que propôs uma solução usando probabilidades subjetivas, que é uma solução que, à primeira vista, é absurda. Quando você estuda um pouco mais, você vê que é brilhante. Se você estuda um pouco mais, você descobre que é absurda de novo. E ficou nisso aí. Ninguém sabia dizer se estava certo ou não. Depois veio o David Wallace, que fez uma prova formal dessa solução deles, mas também continuou sendo contestada. Só que uma contestação que ninguém realmente via a prova dele. Falam só... Tinha muito filósofo metido nisso aí no meio. Aí a ideia era, isso aí não faz sentido, não pode ser certo, mas ninguém conseguia dizer por que não dava certo ou por que dava certo. Aí ficou nisso. E aí, isso aí tudo, eu comecei a me sentir tentado a voltar para a física mesmo. Cheguei até a falar com o professor Caldeira para ver se ele podia me orientar. Ele topou. Só que aí quis o destino que justamente nesse momento surgisse a bolsa do exterior do CNPq, que eu já estava até desistindo, não achei que não ia sair mesmo. E aí eu começo meu doutorado em matemática na Universidade do Texas, sob a orientação da professora Uhlenbeck, e estudando teoria de gauge, análise geométrica global. Foram anos muito bons também. Fiquei 5 anos lá, fiz 17 disciplinas, maioria em geometria, física, matemática. Lá era muito interessante para mim, porque
departamento de física e o departamento de matemática era no mesmo prédio, fazia um monte de seminários juntos, tinha muita interação. Tem aqui 4 professores que eu faço questão de mencionar também, que me marcaram muito, me ensinaram bastante. A Alan Reed é basicamente geometria, a Lourenço Sadun e Dan Fritz é meio geometria, mas misturado com física e matemática, e o William Beckner, que é matemática aplicada, mas ele me ensinou foi análise. Tive a oportunidade de ver palestras, participar de eventos com muitos pesquisadores, Steven Weimer, que era prêmio Nobel de Física, Luiz Caffarelli, John Tate, que são prêmio Nobel. Me caiu, não. Está todo mundo ouvindo? Sim. Sim, estou ouvindo bem. Tá. Também estou. Mas o principal mesmo do meu doutorado foi que, em 2000, eu conheci minha esposa, que estava passando de férias lá nos Estados Unidos, visitando uma tia dela. E a gente se conheceu, se apaixonou. Um ano depois, a gente já estava casado por procuração, ela no Rio, eu nos Estados Unidos. A gente se casou por procuração para poder voltar legalmente. E ficamos nisso. Até fiquei tentado a botar esse símbolozinho de perigo aqui, botar junto aqui, mas como eu dou valor à minha vida, esse dele mesmo aqui é dos perigos tradicionais do doutorado. Quando você está fazendo doutorado, você sempre tem medo de 2 coisas. Primeiro, alguém publicar antes do que você está fazendo, e segundo, achar um erro na tese. Okay? Eu, felizmente, não tive o primeiro problema, mas meio que tive o segundo. Não foi exatamente um erro meu, mas quando eu já estava acabando a tese, eu descobri uma falha sutil nesse artigo aqui, que era um artigo básico para a minha tese, muitas coisas da minha tese dependiam dos resultados aqui, que é um artigo excelente, mas é 60 páginas de cálculos muito pesados e com aqueles saltos de raciocínio assim gigantescos. Tipo, é claro que quando você desenvolve, claro, 10 páginas de conta. E tinha uma passagem bem sutil, que analisava 3 casos, os 2 primeiros, cada um resolveu com uma técnica, e o terceiro falava da mesma forma que no anterior. E intuitivamente fazia sentido, que se esses 2 que eram os piores não dão problema, o terceiro, que parecia mais simples, devia funcionar também. Só que quanto mais eu olhava, eu vi que o argumento do anterior não funcionava para esse aqui. E eu fiquei nisso aí, nessa dúvida. Para meu azar, meu orientador estava em ano sabático. Já está acabando a tese, vou fazer um ano sabático. Foi para outra universidade, estava longe. E eu falei com ela, só que ela achou que eu estava enganado. E eu fiquei nisso aí. Ela foi me dando ideias para resolver aquilo. Eu tentava não dava certo, tentava outro. Eu já estava me achando estúpido, não consigo. E aí, depois de meses, buscando solução, quebrando a cabeça, resolvi contatar os autores. Aí eles falaram, não, a gente já sabia que estava errado mesmo, a gente está procurando uma solução. Só que não dá para eu ficar esperando, contando que eles fossem achar a solução, né? Aí eu resolvi recomeçar a tese, reescrever tudo, tirando tudo que dependesse daquilo, conseguindo montar uma tese, mas bem mais fraca, um resultado bem mais fácil do que tinha planejado originalmente. Quando estava 2 meses da defesa, os autores me falam que achavam uma correção. E aí vem aquele desespero. O que eu faço? Defendo desse jeito? Tento refazer, né? E o pior é que era uma correção parcial, eles não recuperavam completamente. Conseguiram resultados um pouquinho mais fracos, que para o que eles queriam estava ótimo, mas quando eu tentei adaptar para o que eu queria, não funcionava. E aí, vai assim mesmo, defendi a tese do jeito que estava mesmo, e voltei para o Brasil. E a correção deles só foi publicada em 2007. Então, acho que eles ainda passaram mais uns aninhos tentando ver se melhorava, mas acho que não conseguiram. E aí, volto para o Brasil. Como eu atrasei mais de um ano com essa história aí, fiquei sem bolsa no último ano, consegui aguentar com uma bolsa de teaching assistant, que acabou sendo bem legal, porque como teaching assistant eu dava aula, mas aula só de exercício. E aí eu percebi que dando aula de exercício, você aprende melhor a entender as dificuldades do aluno do que quando você está dando teoria. Porque você vê realmente o que ele está dificultando. E acho que isso aí me ajudou muito nas minhas aulas hoje em dia. E aí eu voltei para o Brasil, no finalzinho de 2002, com bem pouco dinheiro acumulado por causa disso. Foi uma época horrível para voltar, porque foi finalzinho do segundo governo FHC, o Brasil estava em crise, com a eleição do Lula, o dólar pulou de 2 para 4 reais, o que para mim foi bom, porque dobrou minhas reservas, então deu para aguentar um pouquinho mais. Mas, de qualquer modo, com a crise, praticamente não estava tendo concurso na universidade,
Eu já estava muito fora dos meios universitários brasileiros, então, às vezes, a informação do concurso chegava para mim já tinha passado. Comecei a ver a possibilidade de fazer um pós-doutorado no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, lá no Rio, e o pessoal até se interessou, porque eles fazem muita física teórica de ponta, então para eles era legal ter alguém que soubesse bastante matemática, só que bolsa também, de pós-doc também estava muito difícil naquela época. E aí foi bater no desespero, dinheiro acabando, em junho de 2013 eu recebo uma oferta de emprego da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Feira de Santana, e eu sempre tive vontade de conhecer o Nordeste e vim para a feira. A oferta de emprego, pelo menos do modo como foi propagandeada, era muito boa, tanto que eles conseguiram atrair um monte de professores do Brasil inteiro para criar um novo curso de Sistema de Informação. E aí eu começo minha carreira de professor, estudando cálculo. A ideia era ser uma coisa só temporária, só até esperar surgir um concurso. Só que, falando eufemisticamente, essa faculdade tinha umas práticas trabalhistas nada louváveis que acabaram criando mais dificuldades financeiras. Começaram a atrasar muito salário, redução de salário. Então, no final, a propaganda foi bem enganosa mesmo. E estava numa situação tão difícil que eu não conseguia nem viajar para concurso. Tinha uma época que eu e minha esposa tinha que se revezar para comer, porque só tinha um prato só. A gente tinha 2 que tinha trazido da casa dos meus pais, um quebrou, a gente tinha que revezar o outro, porque não dava para gastar dinheiro com prato. A coisa melhorou. No ano seguinte, quando surgiu o concurso lá na UFS, na Estadual de Feira de Santana, aí eu passei em primeiro lugar e fiquei lá na UFS até 2008. Eu ainda era um professor muito inexperiente, fiz umas barbeiragens nas aulas que até hoje eu sinto vergonha de lembrar, mas tive alunos muito bons, muito interessados, que eu sabia que gostavam mesmo de matemática, e isso me incentivou a tentar sempre melhorar minhas aulas. Acho que eu consegui porque acabei sendo 3 vezes professor homenageado de formandos, uma vez para a Ninfo. E não é porque eu fosse daqueles professores que faz amizade com alunos, fica batendo papo, porque motivos óbvios. O autismo não permite esse tipo de coisa. Mas os alunos gostaram de mim. Estava tentando retomar minhas pesquisas, né? Só que estava difícil, porque na biblioteca da UFS não tinha quase nada da área de teoria de Gauge, não tinha outros professores que se interessassem também por aquele assunto. E teoria de Gauge é um negócio complicado, que mistura um monte de áreas na matemática. Se você não tiver bons livros, acesso a artigos, pessoas para discutir, é muito difícil continuar. E a situação complicou mais ainda porque em 2005 eu mudei para Salvador. Minha esposa ia começar a faculdade aqui, ela tinha largado a faculdade para ficar comigo nos Estados Unidos, aí achei justo quando a gente voltou para dar essa oportunidade dela fazer faculdade. Só que ao invés dela a gente ficar morando em Feira e ela vindo de ônibus de linha todo dia eu achei melhor a gente mudar para Salvador, porque tinha ônibus da UFS que pegar os professores aqui, achei mais fácil. Só que meu salário não era de DE, era 40 horas. Na época, o salário da UFS estava bem defasado. E o custo de vida em Salvador é muito maior do que Feira de Santana. Então, foi um choque quando cheguei aqui. Eu acabei tendo que ensinar também em universidades particulares, faculdades particulares. Na primeira, a FTC de Feira, tive que tapar o nariz e vir para cá. Depois fui para o Universo, logo que ela chegou em Salvador. E depois na Jorge Amado. E foi uma época muito difícil. Porque tinha dias que eu pegava o ônibus para o UF 6 da manhã, voltava no final da tarde, nem jantava, ia direto para a faculdade particular, chegava em casa às 11 da noite para ir jantar, tomar banho, dormir. E no início foi tranquilo isso aí, só que chega uma hora que o corpo e a mente não aguenta. Aí, na época eu nem tinha ouvido falar de burnout, mas hoje olhando para trás eu vi que eu estava mesmo com síndrome de burnout, síndrome do pânico. Tinha dia que eu chegava lá na porta do ônibus da UFS e não conseguia entrar no ônibus, porque eu tinha certeza que se eu entrasse, ia ter um acidente na estrada, eu ia morrer. Tava mal mesmo. Apesar disso, quando sobrava um tempinho, eu voltei a focar em fundamentos da quântica. Eu achei 2 livros na UFS muito bons de decoerência quântica. A UFS, eu disse que quase não tinha livros de teoria de Gauge, mas não significa que era uma biblioteca ruim. Tinha muitos livros bons lá, surpreendentemente mais do que na UFBA. A UFBA eu acho que tem bem menos livros de pesquisa do que na UFS.
E sempre que sobrava um tempo, eu ficava lá na biblioteca lendo, eu achei esses livros, e eu comecei a perceber que esse fenômeno da decoerência quântica poderia resolver o problema da base preferencial se solucionasse primeiro da probabilidade. E aí comecei a ficar pensando mais no da probabilidade, e aí teve um dia, do nada, assim, eu saindo de carro da UFES, deu aquele estalo na cabeça. Eu vi que talvez tivesse um jeito de resolver o problema da probabilidade. Só que tinha que achar o formalismo adequado, ainda não estava a ideia pronta, só uma intuiçãozinha na cabeça. A coisa melhora mesmo quando eu mudo para a UFLA. Aí vira uma nova página da vida, por isso que teve essa animaçãozinha discreta, que realmente para mim foi uma mudança mesmo de vida. Desde que eu cheguei em Salvador, eu prestei concurso na UFLA, principalmente incentivado pelo professor Isaac, que eu tinha conhecido quando eu prestei concurso lá na UFES. Em 2005 eu fui aprovado, só que em 4º lugar, só 2 vagas, acho que foi quando entrou Samuel e Ana. E, na época, estava naquela correria, não conseguia preparar nada mesmo, então vim fazer concurso torcendo para cair nos pontos que eu já tinha preparado para a UFES. Por azar caiu o teorema de Poincaré-Bendixson, e sistemas de é uma das áreas da matemática que eu nunca tinha estudado. Então, sorteou um ponto, fui correndo para a biblioteca ali, pegar algum livro para ver o que dá para fazer, plantar, mas não adiantou muita coisa. Em 2006, eu cheguei até a inscrever, mas não participei, porque não consegui me preparar, não vou nem perder tempo ir. Aí o professor Isaac me deu uma bronca. Aí tentei de novo, não lembro se foi 2007 ou começo de 2008, fiquei aprovado em 3º lugar. Quem foi aprovado foi Farandas e Thaís. E aí, finalmente, em 2008, eu consegui ser aprovado em 1º lugar, consegui me preparar melhor. Aí foi. E aí, no comecinho de 2009, assumi a vaga, e de lá para cá, pude me dedicar a todas as facetas da vida universitária. Falar rapidinho aqui de cada uma. Ensino. Já estou na UFLA faz 16 anos, 16 e meio, na verdade, e nesse tempo eu ministrei aproximadamente 5.000 aulas, falta um pouquinho para chegar em 5.000, num total de 23 disciplinas da graduação, boa parte na área de cálculo, mas também várias outras de álgebra, geometria, etc. Foi bastante, porque nos primeiros 7 anos, eu dei 19 disciplinas diferentes, eu estava praticamente preparando 1 ou 2 disciplinas novas a cada semestre, até que chegou uma hora que eu falei, não, chega, vamos mudar isso aí. Na pós-graduação, dei mais umas 900 horas de aula, primeiro no Profimat, onde eu dou aula desde 2013, no mestrado acadêmico sou professor colaborador desde 2020, e no doutorado desde 2023. Doutorado até cheguei a dar uma disciplina logo em 2011, no curso de verão, análise funcional, só que depois começou a ficar mais difícil participar da pós, as regras ficaram mais rígidas, eu só voltei agora mesmo. Também dei vários mini cursos, um monte de palestras de divulgação para alunos de graduação. Orientei, se a conta, acho que eram 9 alunos em 13 projetos diferentes do PIBIC, mais ou menos metade da matemática, metade alunos da física, um trabalho de conclusão de curso. No mestrado acadêmico, já tive 4 alunos, 2 em 2012, 2013, e aí depois de novo tive que sair da pós e voltei agora em 2023, 2024. No mestrado profissional, já orientei 6 alunos, e no doutorado atualmente eu estou orientando meu primeiro aluno, que era um dos que tinha feito mestrado comigo. Bancas, já participei de 4 de bancas de TCC, 12 de dissertação do Profimat, 12 de mestrado acadêmico e 3 anos de qualificação do doutorado. Extensão. Acho que minha principal contribuição em termos de extensão é que eu fui docente do PARFORT, de 2010 a 2016. Para quem não sabe, o PARFORT foi um plano da CAPES para dar uma formação universitária para professores que já davam aula no ensino básico, no ensino fundamental, e que não tinham formação. Uma das minhas alunas era formada só que em educação física, mas dava aula de matemática. Então, o CAPES fez um trabalho muito bonito, que eu acho muito importante de tentar recuperar isso aí. Também sou membro do corpo editorial de uma revista aqui de divulgação aqui do IME, a revista de Matemática e Pátio, desde 2002, e participei da organização de alguns eventos, a maioria na UFO, mas também esse primeiro aqui na Unicamp.
A administração. Eu fui coordenador do curso doutor da matemática de 2011 a 2014. Foi meio empurrado. O Isaac teve que me convencer muito a aceitar esse cargo aí, porque não era fazer muito minha cabeça, mas o pedido de Isaac não dá para eu recusar, porque ele é responsável por ter me salvado para cá. Só que eu estava há pouco tempo na UFBA, não entendia nada de administração, não sabia as regras daqui. Ser coordenador é basicamente lidar com pessoas e burocracia, não sei qual das duas coisas eu sou pior. Então, quem me salvou, faço questão de agradecer aqui, embora eles não estejam aqui, foi a Rita e a Ana Lúcia. A Rita era coordenadora de ULA, a Ana Lúcia era chefe de departamento na época, e elas que me ensinavam tudo, os trâmites, resolviam os pepinos. Então, sou muito grato às duas. Também fui membro de alguns colegiados, principalmente da matemática, do PAFOR, também da Física e Engenharia de Controle. Fui membro de 10 bancas de professor substituto, 3 de progressão docente. Várias comissões, comissão da biblioteca de 2009 a 2014, que logo que eu entrei aqui, eu fiquei revoltado de ver que a biblioteca praticamente só tinha livro de graduação. Entrei nessa comissão para tentar brigar, achava que deve ser uma coisa simples, deve ser só levar as demandas, fazer uma enquete aqui nos professores da matemática para ver quais livros eles querem e levar para a bibliotecária, ela compra. Depois fui descobrindo que é muito mais complicado, depende de editais. Muitos editais não deixam você comprar livro em inglês, tem que ser livros nacionais. E a gota d'água foi quando eu descobri que eles não podiam nem comprar livro do IMPA porque era muito barato. Era literalmente isso, não podia comprar porque era barato demais. Porque os editais só permitiam que você comprasse livros através de... Não de editores, de vendedores, não lembro o nome específico. E para os vendedores não era interessante trabalhar com os livros do IMPA porque era barato demais, eles não tinham lucro. Então, aí eu desisti, não tem salvação, deixar para alguém mais capaz do que eu. Isso aí só alguém mais lá para cima, para a reitoria e tal, para resolver isso aí. Também fui membro do núcleo docente estruturante da matemática, nessa época aqui que a gente estava tentando fazer uma reformulação do projeto pedagógico, depois membro da comissão de reavaliação do projeto de matemática, do projeto pedagógico, participei da comissão de elaboração do projeto pedagógico do campus de Camaçari, da UFBA de Camaçari. Participei de alguns planejamentos de semestres letivos, e aí fiz questão de botar isso aqui, que é uma coisinha boba, mas que eu sinto muito orgulho disso aí, porque, sinceramente, a administração não é minha praia. Eu faço o possível para ajudar, me esforço para fazer um bom trabalho, mas eu sei que eu sou medíocre nisso aí. E isso aqui acho que é a única contribuição realmente efetiva que eu fiz para melhorar. Em termos administrativos, ajudei a criar um sisteminha, aquela planilha que a gente recebe todo semestre. Antigamente, a gente demorava umas 2 semanas, né? Eu incrível que estava naquela época. Demorava 10 dias, 2 semanas para fazer planejamento, né? Porque a gente não pegava bem as informações. A gente basicamente perguntava para você, fala 3 disciplinas que você quer aí, 3 se você prefere matutino, vespertino ou noturno. E aí criei aquela planilhazinha assim que, pelo menos eu acho que ajudou bastante. Acho que começou a agilizar mais e também facilitou mais os professores serem atendidos. Porque antigamente, como eu falei, eu entrei nisso aqui, que eu estava dando um monte de disciplinas diferentes a cada semestre, e depois eu descobri porque eu era meio um coringa, assim. Conseguir fazer o planejamento era muito difícil. Tinha professores que só aceitavam dar a mesma disciplina, sempre no mesmo horário, né? Então, ia fazer primeiro os mais chatos, e aí quem não reclamava ficava por último, o que sobrava. E aí eu era um desses que aceitava qualquer coisa, e aí toda hora estava planejando disciplina que tomava muito tempo. Conseguia fazer pesquisa, porque estava muito ocupado com a administração, com graduação. Então, chegou uma hora que, para fazer pesquisa, eu vi que eu tinha que mudar. Tentar. Quanto tempo falta? Acho que dá para falar um pouquinho sobre minhas atividades de pesquisa. Eu botei essa ilustração aqui, que é basicamente a semente de boa parte das minhas pesquisas, que é o que eu chamo de um teorema de Pitágoras complexo, que foi basicamente a ideia que eu falei que eu tive lá quando eu estava de carro, saindo da UFES, que eu vi que podia ter aplicação em quântica, que é o seguinte: se você tem uma área num plano complexo e você projeta numa base ortonormal, basicamente essa área é a soma das outras 2 áreas. E se você pensar em termos de teorema de Pitágoras normal, escrevendo é muito simples.
Okay? Só que, reinterpretando dessa maneira, eu vi que dá para tirar um monte de conclusões. Resumindo minhas atividades de pesquisa, eu sou membro do grupo de Geometria Diferencial e Física Matemática, já tenho 7 artigos publicados, com 27 citações, que não é muita coisa, mas considerando o tipo de coisa que eu faço e que eu basicamente não divulgo em lugar nenhum, só divulguei até hoje mesmo aqui na UFA, nunca levei para congresso nem nada. Também tenho 2 pré-prints que eu já submeti, estou esperando resposta, tem 4 que eu preciso revisar para submeter de novo. Um artigo de divulgação científica na Hipátia, um capítulo de livro, já fui parecerista de 8 periódicos, participei de 36 congressos e eventos em geral. Está aqui as palestras de pesquisa que eu dei, já tinha falado das palestras de divulgação, essas aqui são mais de pesquisa mesmo. Algumas em eventos, mas a maioria aqui na matemática mesmo. Minhas linhas de pesquisa. Bom, minha primeira linha de pesquisa é a teoria de gauge, que foi o tema do meu doutorado. E quando eu cheguei aqui, eu tentei retomar isso aí. Até dei algumas palestras sobre o assunto, para ver se eu encontrava outras pessoas que tivessem interesse. Né? E, ironicamente, depois de uma palestra, já estava não trabalhava com aquele assunto há muito tempo, então teve que revisar tudo para dar palestra, e você começa a olhar com um olho novo, e com a mente mais fresca, porque naquela época eu estava já agoniado. Com a mente mais fresca, acabei achando uma solução para aquele bendito problema da minha tese, usando uma técnica completamente diferente, mas até hoje não publiquei porque, primeiro, eu estava muito desatualizado. Para eu publicar isso, eu ia ter que rever tudo o que aconteceu no teoria de gauge de lá para cá, para ver se alguém já não tinha feito isso. Só como eu falei, aqui estava difícil conseguir bibliografia. Não sei o que aconteceu, porque pelo que eu estava olhando, o portal de periódicos da CAPES já existe desde 2000 e pouquinho, então na época já existia. Só que eu não sabia disso. Quando eu me informei aqui como é que faziam, me falaram que o sistema era fazer um empréstimo entre bibliotecas, a biblioteca aqui entrava em contato com a biblioteca da Unicamp, da USP, para eles xerocarem o artigo e mandar para cá. Só que o sistema não funciona se você não sabe o que você está procurando. Eu precisava ver tudo. Não dá para falar, manda tudo que aconteceu na teoria de gauge lá para cá. Então estava difícil. Eu também não tinha colaboradores, não tinha ninguém que trabalhasse realmente nisso aqui. E estava gastando muito tempo com aula de administração, como eu já falei. Aí eu tentei, então, teoria de gauge está difícil, vamos para a teoria de Lie, que é meio que a irmã da teoria de gauge. A teoria de Lie está mais legal, porque tinha muita gente aqui de teoria de Lie, tinha o Marco Antônio, a Rita, Evandro. E eu comecei a fazer uma colaboração com o Evandro e Rita, eles até tinham sido orientantes do professor Caio Negreiros, que foi orientando da UNB. Só que naquela época eu comecei a ficar na coordenação, Rita também, Evandro também estava com cargo, não lembro se era chefe de departamento, o que era naquela época, mas também estava com algum cargo. E a gente tentou até discutir, um ensinar para o outro que fazia, mas a gente acabou esfriando isso aí. Aí, por acaso, o professor Samuel veio me tirar dúvida de que ele está fazendo uma orientação com um aluno dele, não sei se vocês lembram, Rodrigo Bonflac, um aluno muito bom. E eles estavam fazendo trabalho sobre espaço hiperbólico, só que com esse formalismo aqui de girovetores que eles acharam, que é uma reformulação, uma álgebra de vetores, mas uns vetores diferentes, com umas propriedades diferentes, e que tinha aplicações em relatividade, em mecânica quântica, né? E aí eu me interessei, ele veio me perguntar para ver se eu entendi o que era aquilo, eu comecei a estudar junto com ele, depois descobri, conversando com o professor Thierry, que uma outra estrutura algébrica loops, que é tipo uma versão não associativa de grupos, e que, na verdade, esses girovetores eram loops, só que com uma linguagem diferente. E tinha também os loops suaves, que é generalização, versão não associativa de grupos de Lie. E aí começou a aparecer um monte de coisa interessante, comecei a estudar mais vezes, o Rodrigo também estava interessado, ele pediu para eu orientar ele no mestrado. Foi uma briga na época, porque eu não era ligado ao mestrado, só que não tinha ninguém mais para orientar ele nisso aí que interessasse. E no final consegui orientar ele, até apresentei algumas palestras em vez de teoria de Lie sobre esse tema aqui, comecei a interagir mais com o pessoal de teoria de Lie da Unicamp, da Universidade de Maringá. Orientei depois uma outra aluna, não exatamente nisso, mas em álgebra de Lie mais clássica. E, aparentemente, minha pesquisa aí por esse caminho. Estava tudo caminho para ele. Só que aí bateu aquele bendito atrator,
Lembra daquela figurinha que tem os atores, cada hora me pôs para um lado? Eu também estava tentando interagir mais com os professores da física, aí comecei a fazer alguns seminários lá, participar de seminários, né? Aí acabei fazendo parte desse livro aqui, que é um livro sobre ciências na transição do novo século e tal. São vários professores de diferentes departamentos da UFBA, biologia, química, né? Física, matemática, cada um falando sobre na sua área, e eu fiz um capítulo sobre teoria da informação quântica. E aí não tem jeito, começa a pensar em quântica, começa a vir aquele bichinho no meu ouvido, começa a tentar pensar naqueles problemas, e resolvi que dar um tempinho na teoria de Lie, achei melhor publicar lá aquelas coisas que estão na minha cabeça, para eu tirar aquilo da minha cabeça e poder realmente fazer a teoria de Lie. Não me atrevi a publicar direto as minhas ideias, porque eu era um Zé Ninguém, nunca tinha publicado nada em quântica, nem em nenhuma outra área, ninguém vai dar atenção. Aí resolvi pegar e ver o que já estava sendo feito, quais as outras ideias propostas para resolver aquele problema. Aí a principal ideia era essa solução de Deutsch-Wallace, que eu tinha falado, que usava probabilidades subjetivas. Eu resolvi, vou pegar e vou realmente ler essa prova do Wallace, que todo mundo cita, mas ninguém lê. Aí eu vi que tinha um monte de erros bobos, que dava para consertar. Aí primeiro eu publiquei uma reformulação da prova dele, mostrando como consertar e analisando direitinho. Só que quando eu fui analisar os axiomas, eu vi que a prova até funcionava, só que a prova depende dos axiomas serem válidos. Para matemática, você bota como axioma se você quiser. Na física, não. Seu axioma tem que fazer sentido. Aí fiz um outro artigo analisando os axiomas, aí eu mostrei que tinha muita coisa que não batia, essa solução deles realmente não fazia sentido. Aí ainda tem essa briga e muita gente concorda comigo, muita gente discorda, mas acho que muita gente também nem leu os artigos, porque ainda continua o pessoal muito com discussões muito superficiais, assim, isso aí não funciona porque não teria como funcionar, mas ninguém fala por quê, então tá nisso aí. E aí eu publiquei, então, também o artigo com a solução que eu achava que funcionava, que era baseado naquele teorema de Pitágoras complexo. Tem também um preprint sobre o problema da base preferencial, que seria baseado nisso aqui. Só que eu tentei publicar, não foi aceito, porque depois eu vi que realmente eu não expliquei direito meus argumentos, mas está até hoje para eu voltar nele para tentar republicar. Eu não republiquei porque aí eu resolvi olhar mais sobre aquele teorema de Pitágoras, que eu tinha só em dimensão 2, só para áreas. Eu resolvi olhar se valia também para volumes, e aí vi que valia. Usando álgebra exterior, eu descobri que dava para generalizar para volumes, em subespaços complexos de dimensão maior. Só que aí me pareceu um negócio tão simples que eu achei que é impossível que ninguém tenha feito isso antes. Aí comecei a vasculhar tudo quanto é artigo sobre generalização de Pitágoras, né? Vi que ninguém tinha feito mesmo, aí publiquei. Só que essa pesquisa toda aí acabou gerando esse outro artigo, um artigo de divulgação na revista Hipátia, que nessa busca eu descobri que tem muitas generalizações do teorema de Pitágoras que são muito bonitas e quase ninguém conhece, porque foram publicadas em revistas pouco conhecidas, mas são muito interessantes. Aí fiz esse artigo de divulgação coletando tudo. Acho que foi legal. Tem um outro preprint que é baseado nessas ideias, que eu vi que tinha relação com a geometria de determinantes complexos e multivetores complexos. Tem muita coisa que eu fiz daquilo com uma técnica, se eu usasse uma interpretação do que significa geometricamente um determinante complexo, porque não é exatamente o que as pessoas em geral imaginam, ficaria mais fácil de provar, e aí estudei, vi, achei os resultados bonitinhos isso aqui, vou tentar publicar, até já mandei, mas não tive resposta. Se você generalizar o teorema de Pitágoras, o próximo passo natural é tentar generalizar a lei dos cossenos. Só que aí, então, você precisa de um ângulo. No meu caso, seria ângulo entre subespaços. E quando eu fui estudar isso, eu vi que o conceito de ângulo entre subespaços é muito mais complicado do que parece. Tem vários ângulos diferentes, vários conceitos de ângulos. E tem um que era ligado com o produto interior da álgebra exterior, mas só funcionava para subespaços de dimensão igual. E eu queria ver se funcionava também para dimensão diferente. Na álgebra exterior tem uma outra operação que generaliza o produto interior, que é a contração. Só que é uma operação assimétrica. Então, tentar usar ela para definir um ângulo não fazia muito sentido, porque ia dar um ângulo assimétrico. Aí eu dei risada e não pensei mais nisso.
Aí depois aquele negócio ficou voltando na minha cabeça. Ia ser engraçado se eu inventasse um ângulo assimétrico. Aí comecei a fazer conta para ver o que ia dar. Comecei a descobrir que fica muito mais simples até do que se você... Para subespaço de dimensão igual, o ângulo é simétrico. Mas com dimensão diferente, se você usar um ângulo assimétrico, você tem propriedades muito melhores. Dá para desenvolver toda uma trigonometria assimétrica com esse ângulo que você não conseguiria com ângulos usuais. E aí tem esses 2 preprints que eu escrevi, basicamente, sobre esses ângulos. Tentei publicar, ninguém aceitou porque falaram que não servia para nada. Só que aí eu comecei a gerar resultados a partir disso aí. Já que eu estava mexendo com a álgebra de Grassmann, resolvi escrever um artigo de álgebra de Grassmann, relacionando a contração, o produto interno com esse ângulo assimétrico. Mandei para não existe nenhuma revista de álgebra de Grassmann, mandei para uma álgebra de Clifford, que é parecida. Não aceitaram porque queriam uma coisa de álgebra de Clifford, não álgebra de Grassmann. Aí eu resolvi, então vou estudar um pouquinho de álgebra de Clifford para ver se dá para adaptar. E aí eu vi que o tal do ângulo assimétrico funcionava não só para os produtos da álgebra de Grassmann, mas todos os produtos da álgebra de Clifford. A álgebra de Clifford tem um monte de produtos diferentes. Tem produto estrela, contração, produto de Hestenes, produto exterior, né? E todos eles tinham relação com o ângulo assimétrico. E aí consegui publicar um artigo sobre isso aí, relacionando esses produtos. E foi legal que isso aí tinha um monte de propriedades que eram puramente algébricas, que eu vi que dava para dar uma interpretação geométrica. E aí depois, continuando nessa linha, eu peguei a contração, que tinha sido a minha inspiração para o ângulo assimétrico, e vi que a teoria de contração é uma bagunça. Cada autor faz de um jeito diferente. Eu consegui achar acho que uns 10 artigos, cada um com um conceito diferente de contração, mudando. Às vezes é só uma mudança de notação, às vezes uma mudança de propriedades mesmo, tem várias convenções distintas. É uma bagunça porque ninguém explica direito qual que é a convenção, você tem que sair adivinhando. E eu resolvi escrever um pouquinho, era para ser só um artigo de divulgação, só ir tentando botar ordem na casa, falar a diferença das diferentes convenções, né? Só que aí comecei a achar muito resultado interessante que não tinha na literatura. Então, basicamente uma reformulação geral da teoria dessa operação. Me levou também a uma generalização do estrela de Rorty complexo, que é diferente do usual, bem mais simples. Consegui também fazer um outro artigo só de aplicações daquela teoria que eu tinha desenvolvido em espaços associados a multivetores, condições de decomponibilidade, supersimetria. E o ângulo assimétrico acabou me levando também para uma outra linha de pesquisa, que é a geometria assimétrica da Grassmanniana total. A Grassmanniana total é, grosso modo, conjunto formado por todos os subespaços de qualquer dimensão. A Grassmanniana usual você pega só subespaço de uma dimensão fixa, a total você deixa a dimensão variável. E eu vi que o ângulo assimétrico generalizava a métrica de Fubini-Study, que existia na Grassmanniana usual, dá para generalizar para a Grassmanniana total com uma métrica assimétrica e dava para ter vários resultados interessantes. E aí depois resolvi pegar métricas em Grassmannianas. Tem um monte de métricas diferentes, tem muitas aplicações em processamento de imagens, aprendizagem de máquina, comunicação sem fio, tem muitas aplicações práticas mesmo. Só que era sempre só. Quando eles tentavam pegar para a Grassmanniana total e deixar a dimensão variar, as métricas não funcionavam direito. Então, tinha muita aplicação que precisava da Grassmanniana total, mas ninguém tinha uma métrica boa. E aí eu descobri que aquela ideia que ele relacionava a métrica de Fubini-Study ao ângulo assimétrico dava para generalizar para todas as outras métricas que eles usavam. Então, consegui métricas, só que métricas assimétricas, correspondentes a todas as usuais, só que agora na Grassmanniana total. Tem esse preprint aí que também já submeti, mas estou esperando a resposta. E meu projeto de pesquisa atual é basicamente isso aí. Está desde 2023, então esse primeiro tema, na verdade, já está concluído, seria aquele artigo. Concluí também a trigonometria de ângulos assimétricos, porque eu já tinha tentado publicar aqueles artigos, só que demorou muito até para eles recusarem, a teoria avançou muito, então não faz mais sentido publicar do jeito que está, teria que reescrever todo com os resultados novos. Tenho tentado pesquisar aplicações, e como eu falei, isso aí tem muitas aplicações de várias áreas aplicadas. Estou tentando trabalhar com o professor Perfilino, que mexe com processamento de imagem, estou tentando aprender as coisas que ele sabe. Ele também usa bastante álgebra de Clifford para isso aí.
A gente está tentando achar alguma coisa para a gente fazer juntos. E futuramente eu quero tentar estudar relações com a geometria da informação quântica, porque eu já percebi que tem muitas coisas que talvez dê para aplicar também. Então, é isso. Achei que ia dar tempo. Então, só para acabar os agradecimentos, teria muita gente para agradecer se eu fosse listar, então não vou nem tentar. Então, fazer só um agradecimento coletivo aos meus pais, meus irmãos, minhas famílias, todos os meus amigos, meus professores que me guiaram nessa jornada, meus alunos que também me inspiram muito, meus colegas aqui da UFBA, tem muita gente que eu teria que agradecer. Como eu já mencionei muitos professores, eu faço questão de mencionar um outro também, que não cabia antes, porque não é da área acadêmica, mas foi meu professor de Tai Chi Chuan na Unicamp, que hoje, principalmente agora que eu sei que eu sou autista, eu percebo que isso aí me ajudou muito. O Tai Chi Chuan me ajudou muito a ficar mais centrado, sair um pouco da minha cabeça. Então, mesmo sem saber, ajudou no meu autismo na época. Tem que agradecer aos funcionários da INPE, a dona Zezé, acho que tem uma sala no inferno reservada para as pessoas que não agradecem a dona Zezé. Ela me ajudou, não só a Isaac, ela me ajudou muito na época que eu estava tentando vir para cá. Agradecer novamente aos membros da banca por darem seu tempo e agradecer minha esposa e minha filha, que eu amo muito e que me dão força nessa caminhada. Obrigado. Continuando a ligação, é tempo da banca fazer a sua inquisição e eu vou chamar primeiro as pessoas que estão online. Eu gostaria de pedir ao professor, começar pelo professor Jean, para ele iniciar as suas questões. Tem 20 minutos, de acordo com o nosso regulamento, para fazer as questões. Professor Jean, por favor. Bem, novamente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o Departamento de Matemática pelo convite, né? Ao professor, na pessoa do professor Darlan, também do professor Vitor. Agradecer também ao professor Mandolese pela oportunidade de contribuir, né, na sua carreira acadêmica. Bem, em geral, eu achei muito curioso, né? Primeiro, não é uma coisa comum, apesar de estarmos vendo vários casos de autismo, né, de uma pessoa se pronunciar do jeito que ele fez, né? E isso é inspirador, professor. Bem, quanto à carreira acadêmica dele, nós estamos vendo, né? Eu acho que agora ele está produzindo muito mais do que antes, né? É isso, ele precisou chegar no momento de estabilidade, né? Principalmente de estabilidade financeira, né? Um lugar mesmo, um sítio adequado para ele poder se instalar, fazer sua tenda e começar a trabalhar, né? Parece que está acontecendo isso, né, professor Mandolese? O senhor parece que construiu a sua tenda, agora está começando mesmo. Porque, de fato, agora está produzindo, né? Sem aquelas preocupações de outrora, né? No lugar fixo, né? No lugar onde ele encontrou um porto seguro, né? Ele encontrou em Salvador a sua cidade, né? Isso é maravilhoso, né? Espero que continue Salvador, a UFBA continue motivando. Não que eu não tenha gostado de Feira de Santana. Tenho muito carinho por Feira de Santana. Passei momentos muito ruins lá, principalmente por causa da bendita FTC, mas a UFS tem um lugar no meu coração. Amém, amém. Nós agradecemos pelo trabalho que o senhor desempenhou aqui, né? Não foi à toa que os alunos... Bem, nesse período que o senhor esteve aqui, eu estava afastado para doutorado, mas pelo que o senhor observou aí, os alunos lhe estimaram, né? E lhe estimam, né? Os colegas também, até hoje, lembram do senhor por aqui, né? Pela UFS. Então, no mais, eu observo que as contribuições à pesquisa em matemática estão aí, né? Ideias novas, né? A forma de encarar de forma inusitada, né? Como essa questão dos ângulos assimétricos, né? Isso aí parece que está produzindo coisas boas, tanto na matemática quanto na física, né? Então, espero que o senhor continue essa trajetória, professor. E parabéns, né? Por mim, eu estou satisfeito. Próxima
pessoa que eu vou chamar, então, é a professora Ângela, por favor. Professora Ângela, está me escutando? Ângela, não sei, acho que sei. Não, está aqui. Ela está com o áudio cortado. Eu posso passar para... Pode passar para o professor Ives. Enquanto a Ângela, enquanto a professora Ângela não tem já se intervir, vamos... Querem que eu fale, então? Não, é o professor Ives aí. Sou eu? Pode ser professor Ives, então, enquanto a Ângela. Posso falar? Posso, então? Boa tarde novamente a todos, a todas. Quero saudar aqui os colegas que estão na banca, saudar o professor Darlan e todos os colegas do Departamento de Matemática da UFBA e já começar parabenizando, né, o professor André Luiz, né, pela sua ascensão aí agora a professor titular. É bem curioso, né, você ver o memorial, ver história de vida e ver história acadêmica dos colegas, né? Eu tenho fama de ser ponto fixo das bancas de titular da UFBA. Eu sempre falo que é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Curiosamente, eu fui professor da UFES. Mas bem amante de vocês, né? Que eu fui professor da UFES no ano de 1996 e 97. Então, eu conheço bem a saga do pegar o ônibus, na época, não sei como é que está agora, pegava às 6 horas da manhã no Iguatemi. Né? Ainda continua essa saga, né? Essa vida, essa correria e também essa loucura, né, na fase da vida que a gente passa de estar em particulares, né? Em particulares. Então, quero agradecer a paixão na banca. E aí tem uma outra curiosidade também que André foi falando aí, né? E você vai vendo também, fazendo um paralelo com a nossa própria história, né? É inevitável isso. E eu vivi algo muito parecido, professor André, no doutorado, né? No final de 2011, eu achava que a minha tese estava pronta, e aí descobri que tinha que comprovar que o artigo no qual me baseava não resolvia o meu problema da existência de um elemento, e passei um ano abrindo conta e só fui defender um ano depois. Então, esses tormentos... um ano depois, esses tormentos que a gente vive, né? Mas quero parabenizá-lo, né, pela sua produção acadêmica, pelo seu trabalho de pesquisa, somente no foco na pesquisa, no ensino e também na gestão, né? E a gestão, mesmo que a gente ache que não tem afinidade e tal, mas é necessário, né, que todos contribuam, até porque dá muito trabalho, está na gestão, mas as pessoas também precisam fazer outras produções no ensino e na pesquisa, principalmente, e também na extensão. Então, as pessoas acabam que precisam circular nesses lugares, né? Nos espaços de gestão. Então, parabéns. Eu admiro muito quem consegue, mas eu quero desistir que eu não sou... Eu sou suspeito. Mas quero parabenizar e dizer que essa sua ascensão a professor titular da Universidade Federal da Bahia é mais do que merecida. Parabéns. Concluiu, professor Ives? Obrigado, professor. Vamos agora voltar para a professora Ângela. Ela está com dificuldade na imagem. Nós temos aqui a professora Ângela. Está vendo minha imagem já? Acho que já, né? Já. Ótimo, professor. Ele fica instável, ele fica oscilando, mas tudo bem. Vamos lá. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite do Departamento de Matemática da UFBA, em nome de professor Darlan. E é uma honra estar participando aqui com colegas, né, tão excelentes colegas na área.
pouca coisa para a gente falar assim, de professor Darlan. O trabalho apresentado, né, o memorial, a apresentação agora, a defesa que foi feita, foi muito clara, foi completa, né, atendeu todos os pré-requisitos. A trajetória do professor André se consolida academicamente e profissionalmente, né? Com as aulas, as atividades docentes, a pesquisa, as publicações, né? E a pontuação dele foi, assim, excelente, né? É um trabalho relevante, que muito contribuiu e vai continuar contribuindo, tenho certeza, para o conhecimento, para a ciência na área de matemática e também na área da física, né? Ele realmente consegue atender essas duas. Então, eu quero parabenizar o professor André, né, pela excelente atuação, né, que atendeu ao que a gente chama de tripé, né, as 3 vertentes do ensino superior: ensino, pesquisa e extensão, né? E a única coisa que eu gostaria, que ficou assim para eu perguntar para ele, é quais são as expectativas dele nesse novo porvir, nesse novo ciclo como professor titular, né? Só isso aí. Mas gostaria mais uma vez de agradecer pelo convite. Obrigado. E o professor está de parabéns. Obrigado. Meus planos é continuar na UFPA, né? Continuar tentando me dedicar o máximo possível para o ensino. Tem sido difícil, essas últimas levas de alunos depois da pandemia têm sido complicadas, tá? Mas a gente tenta fazer o que pode, né? Torcendo sempre para melhorar no futuro. Quero continuar pesquisando cada vez mais. Na verdade, às vezes tem a sensação que não é eu que pesquiso. A pesquisa meio que vem por mim, vai me levando para rumos que eu nem esperava. Às vezes eu quero fazer uma coisa, mas tem uma coisa, o atrator me puxando para o outro lado. E acho que tem muitos atratores ainda no meu futuro. E continuar me dedicando à extensão. Essa parte, eu não sei se eu sei muito. Extensão sempre foi um negócio meio nebuloso na minha cabeça, então, à medida que aparecem oportunidades, eu tento ajudar. A administração também, eu tento ajudar no que eu posso. Como eu falei, eu tenho consciência de que eu não sou muito bom nessa área, mas sempre que aparece alguma necessidade, alguém precisando de alguém para uma comissão, alguma coisa, eu estou aí, vamos à obra. Muito obrigada, né? E muito bom saber que vai continuar contribuindo de forma relevante e excelente forma, né? No modo dos seus trabalhos. Parabéns, professor. Obrigado. Obrigado, professora Ayla. Agora, professor Tiago Camposo. Então, gostaria de iniciar agradecendo, né, ao convite, né, e também agradecendo ao esforço que foi realizado pela direção do Instituto, a chefia do departamento, para viabilizar, né, não estar aqui, porque eu estava em trânsito, então, né, como eu falei no anterior, então, não dá para participar das duas online, então, ou não participar de uma só, então das duas eu pudesse estar aqui. Né? Eu cancelei uma viagem, estou aqui, mas aprendi muito, né? Aprendi muito nesses 2 dias, certo? Aprendi muito. E reforçando o que eu falei ontem, né? Que eu acho muito bacana essas pesquisas de promoção funcional, ter esse parâmetro, né? A pessoa apresentar o seu memorial. Eu sempre defendi que isso pudesse acontecer até nos estágios intermediários, sabe? É quando muda de adjunto para associado, né? Podia também ter, porque é um momento em que a gente faz uma reflexão, né? De toda a nossa vida, o que não muda, porque a gente já viveu, mas acaba que a gente se fortalece com isso, porque a gente lembra, né? A trajetória, a dificuldade, né? As vitórias que nós conseguimos, né? Sim, e são isso muito bacana. Então, e a apresentação oral não acabei achando mais interessante até do que a escrita. A escrita é meio seca,
Isso. Para apresentar oralmente, você acaba tendo que fazer uma busca na sua alma mais profunda do que quando você está só botando papel. Exatamente, aquela promoção intermediária, que é só do papel, é seca. Agora, quando você fala, você, né, traz essas lembranças todas, isso é muito bacana. Só para uma curiosidade, trabalhou com o Alves de Lee, lá no Unicamp. O senhor conheceu o professor Valdir Rodrigues? Pessoalmente, não. Sei quem é. Eu via lá na época que eu era aluno, ele era um dos bambambãs lá, eu sempre ouvia falar dele, assistia palestras com ele. Mas nunca cheguei a interagir. Ia ser indicado ao prêmio Nobel, ou ele ou o César Lattes. Foi indicado ao César Lattes. Ele foi diretor da Unicamp, e ele era muito amigo meu, pessoal, porque os dois alunos dele, juntamente com ele e o Marcião, dois alunos dele fizeram concurso São Del Rey, aí através desses dois alunos a gente implementou o curso de Física. E quem estruturou todo o curso de Física foi o Valdir Rodrigues, o Marcião e esses dois alunos dele. Um dos alunos é o Jair Weiss, sim. Que é diretor do IMEC por tempo, também muito colega meu. Aí você falou isso aí, também vi essa lembrança bacana, né? Marcião, eu cheguei a fazer um curso de supersimetria com ele. Marcião, né? Teoria de X. Assim. Isso. Marcião foi cantar a Márcio Rosa, né? Marcião foi cantar na minha casa assiduamente. Figura. Bacana, né? Figura muito legal. Lembrou essas coisas todas aí, também foi bacana? Remonta isso aí. Bom, mas quando eu comecei a interagir com o pessoal do Unicamp, agora já mais para cá, quando eu voltei, acho que o Valdir já estava, não sei se aposentado. Aposentou, depois ele chegou a falecer. Interagindo mais com o San Martín. Sim, San Martín. Eu tive aula de geometria com o argentino lá, o Merkel. Muito bom, né? Um monte de coisa muito bacana. Mas assim, eu fiquei muito emocionado sobre a trajetória de vida, né? Uma exposição maravilhosa, entendeu? A pontuação é um reflexo, mas eu acho que acima da pontuação, né, a sua dinâmica de trabalho, né, as suas visões sobre matemática, sobre ciência, sobre toda essa conjectura, né? O senhor falou aí sobre essa questão aí do autismo, que é muito interessante, muito bonita, porque, né, eu consegui conviver com isso há bastante tempo e só agora, né, está incorporando isso no seu contexto, né? Em muitos momentos não foi fácil. Eu não sabia porquê, mas não era fácil. Hoje, olhando, principalmente nesse momento que eu tive que olhar para trás, já sabendo disso, então, teve alguns momentos que foram dolorosos, só de eu lembrar e entender melhor. Então, a minha avaliação sobre isso aí é dizer assim que eu estou muito feliz, muito honrado, né, em ter participado da sua defesa, não, é minha mesmo de coração, e lhe parabenizar com muito empenho, muito entusiasmo, né, e desejar pelo sucesso dos seus futuros projetos aqui junto ao Departamento de Estudos de Matemática da UFBA, viu? É isso que eu queria falar. Muito obrigado. Bom, faz também encerrar agora a comissão. Eu achei muito interessante. Bom, primeiro, eu penso que não será verdade se pelo menos metade de todas as pessoas do Departamento de Matemática e Física não são autistas. Do jeito que a gente trabalha e pensa, né, nós temos muita proximidade com esse tipo de espectro. Né? Considera-se o espectro tem sido alargado, né? Mas todo mundo é Asperger. Nós vamos ter alguma proximidade todos com esse tipo de coisa, devido à maneira como nós pensamos e como nós trabalhamos. Né? Uma coisa muito interessante, de fato, a apresentação no papel, puramente seca, e ao você apresentar oralmente, você automaticamente seleciona, né, os pontos que você quer enfatizar, né, e você sente mais interesse. Eu achei muito interessante uma espécie de complemento. Você mencionou que se interessou pela física com os livros do Carl Sagan, exatamente como eu. Super interessado. É o básico. Todos os meus colegas da graduação de física tinham o livro, depois compraram o DVD. Eu fui diretamente para a matemática, porque lá no Porto, em Portugal, né, eu tive a consciência que física e astrofísica não é país pequeno. País pequeno e pobre como Portugal não tem chance, nós não vamos ter laboratórios, não temos acesso a observatórios, não temos acesso a meios computacionais, não temos acesso a nada. Não podemos fazer algo que precisa de papel, lápis e biblioteca.
Isso a gente tem. Temos bibliotecas muito boas lá, e só para fazer matemática. Pega nisso aí. Não precisamos de muitos computadores, não precisamos de muitos laboratórios, não precisamos de grandes equipamentos, né? Então tem uma maneira de trabalhar muito mais acessível para quem tem boa cabeça. Né? Isso é bom. Para quem gosta das duas coisas, ciências irmãs, né? Dá para misturar tudo. Dá para misturar tudo, se você tiver a oportunidade. Então eu achei muito interessante essas coisas, uma quantidade de gente foi formada, foi atraída, né? Mostrar todo o Carl Sagan, né? E depois a pessoa segue o seu caminho. Né? E então a exposição foi muito, muito interessante. E viu-se também rapidamente, não é muito fácil, muito óbvio, né? Como as condições de trabalho fazem diferença. Né? Você veio para uma universidade com U maiúsculo, né? E você estava trabalhando em universidades com U minúsculo, né? Não incluindo a UFES nisso aí. Exatamente. Falando das faculdades particulares, que outras, né? As faculdades particulares é basicamente exploração do professor. A instabilidade é absurda, né? E também tem uma coisa, né? Sim, evidencia nessa trajetória de forma óbvia. Né? E resta dizer que a sua atividade depois aqui na UFES e aqui na UFBA se mostrou a sua capacidade, você atuou em todas as vertentes do trabalho do professor universitário, né? De maneira super positiva, né? Uma coisa muito louvável. E, bom, estava terminada os parabéns. E, bom, isto encerra a segunda fase da revolução, né? E, segundo reza a resolução 04 de 2014, a UFBA está agora a hora da comissão examinadora se reunir e diferente. Aí já volta. Fazer uma pequena reunião. Daqui a pouco a gente fala. Obrigado. Estamos vendo agora aqui. Olá a todos e todas. Aliás, não todas, não, só a professora Aisla. Eu sou o Vitor Araújo aqui. Então, precisamos de dar um veredito, é óbvio, né? Só para confirmar, está sendo gravado, né? Sim, claro. Então, eu considero o candidato aprovado. Carlos Raposo. Aprovado. Professora Ângela. Aprovado. Também. Professor Jean. Aprovado, professor Vitor. Aprovado. E, finalmente, professor Ives. O professor Ives está aqui. Perdeu a conexão. Será que eu perdeu a conexão? Parece que sim, né? Mas já temos maioria absoluta. Já temos maioria, estamos tranquilos. Será que... Ele já voltou, ó. Já está de volta. Eu devia estar com o microfone e a câmera desligados. Professor Ives, está me ouvindo? Aqui, vou ter que fazer. Ele está respondendo pelo chat, professor. Onde é que se vê o chat? Esse aqui é 3 pontinhos. Lá direita no alto. Lá em cima? Esse abre Aqui. Tela cheia, está layout? Não. Isso ali. Será aqui embaixo? Aí, pronto, acertou. É aqui? Não. Ações. Acho que o professor Ives entrou agora. Ele já voltou. 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 Eu estou localizando o chat aqui. Vai que já voltou. Pergunta aí. Mas o professor Ives já voltou. Professor Ives, aprova o candidato? Considera o candidato aprovado? Microfone. Abre o microfone. Tem que abrir o microfone. O habitual da... Professor Ives, precisa de abrir o microfone. Basta só abrir o microfone. Onde é que esses interfaces todos diferentes? Faz isso. Se estiver me ouvindo, faz o quê? Bom, você está aprovando, né? Vai dar ok, né?
Tá, eu não consigo ver. Vocês me escutam agora? Agora sim, agora sim. Sim, pronto. Então aprovo sim. Aprovo o seu professor André Luiz. Muito obrigado. Aprovadíssimo. Isso conclui a aprovação por unanimidade e vamos agora chamar o resto dos participantes para anunciar a aprovação. Pessoal, vamos anunciar o veredito aqui. Obrigado pela participação de todos. Não, é porque não perdeu a conexão novamente. Só por isso. Tá demorando muito, você tá começando a sua O professor Vitor estava atrapalhado de novo. Então, em nome da banca, anuncio a aprovação do professor André Mandolese, para a classe de professor titular. Parabéns. Deixa eu tirar uma foto aqui. Depois eu vou só ler a ata para ficar registrado. A foto tem a conexão com o cara. Tá bom? Deixa o chefe aqui no meio. Já está lá em cima, mas Dá para ler lá todo mundo? dá para aumentar? Não dá para aumentar. Acho que aumentaria uma só. Tem. Ah, não. Todos. Seria reduzir aqui para o. Tentei isso. Talvez reduzir. Quer ver se pode aumentar duas, né? Não, do meio não, eu diria isso. Como é que é desse negócio aqui? Opções. Tela cheia. Mas se aqui ficar assim, vai. Mas talvez minimizar alguma coisa. Aqui, Eu não gosto de ficar aqui assim que reduz aqui. Assim. Será que esse não é aqui? Esse não é aqui que eu tenho uma. Aqui? Ações. Não, aqui não, aqui. Ah, daí. Rapaz, tem que ter tecnologia já melhor. Pronto. Pronto, eu só vou fazer a leitura da ata para Para finalizar. encerrar. Então, ata do Departamento de Matemática da Universidade Federal da Bahia, referente à promoção funcional para a classe de professor titular da carreira do Magistério Superior desta universidade, do professor André Luiz Mundilma Mandolese. Aos 8 dias do mês de maio de 2025, às 15h43, em sessão pública híbrida, realizada no Instituto de Matemática e Estatística, foi instalada pelo professor Darlan, chefe do Departamento de Matemática, a comissão examinadora para a classe de professor titular da carreira de Magistério Superior da Universidade Federal da Bahia, do professor André Luiz Godinho Mandolese, composto pelos professores Vitor Domingos Martins Araújo, Carlos Alberto Raposo Cunha, Jean Fernandes Barros, Ângela Cristina da Fonseca Mirante e Ives Lima de Jesus. Conforme o artigo 10 da Resolução 04/2014 do CONSUME, a comissão foi presidida pelo professor Vitor Domingos Martins de Araújo. Às 15h43, deu-se início à sessão pública da avaliação de desempenho do professor André Luiz Godinho Mandolese. Após análise da comissão examinadora, concluiu e divulgou que o mesmo obteve 225 pontos, satisfazendo, então, o artigo 13 da Resolução 04/2014 do CONSUME. Fim dos trabalhos da avaliação de desempenho, às 15h46, o chefe do Departamento de Matemática abriu a sessão pública de defesa do memorial e passou a palavra para o presidente da comissão examinadora, professor Vitor Domingos Martins de Araújo, que franqueou a palavra ao professor André Luiz Godinho Mandolese. Às 16h46, o professor André Luiz Godinho Mandolese findou sua exposição. Em seguida, o presidente da comissão examinadora franqueou a palavra aos membros da mesma para a inscrição do candidato, sempre respeitando o artigo 14 da Resolução 04/2014 do CONSUME. Fim dos trabalhos da defesa do memorial, às 17h05, a banca examinadora se reuniu para a deliberação sobre o mesmo. Às 17h10, em sessão pública, foi proferido o resultado. O professor Vitor Domingos Martins de Araújo considerou o professor André aprovado, o professor Carlos Alberto Raposo da Cunha considerou o professor André aprovado, o professor Ives Lima de Jesus considerou o professor André aprovado, o professor Jean, faltou a professora Ângela. Não, está aqui. O professor Jean considerou o professor André aprovado e a professora Ângela Cristina da Fonseca Mirante considerou o professor André aprovado. Assim foi comunicado a todos os presentes pela presidente da comissão examinadora que a promoção funcional do professor André Luiz
Godinho Mandolese, satisfez o item 4 do artigo 14 da Resolução 04/2014 do Consumo. Em seguida, o professor Darlan agradeceu a presença de todos e foi elaborada a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão examinadora. Salvador, 8 de maio de 2025. Então, parabéns, professor, mais uma vez. Queria só agradecer mais uma vez a banca, professor Ives, professora Ângela, professor Jean, Raposo, Vitor, agradecer também a Darlan, que ajudou a organizar isso aí tudo. Sei que é um trabalhão. E agradecer por disponibilizarem o tempo de vocês. Valeu. Interromper a gravação. Pode soltar a fumacinha branca, né? Abriu o titular.